Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez, depois de muito tempo, né? A política fez com que nós parássemos um pouquinho, mas agora a gente está de volta aí com a nossa live. E hoje nós vamos estar falando de um tema de alta relevância. Vamos falar sobre o hormônio D, ou seria a vitamina D, e as suas implicações em relação à saúde. Vamos estar falando com uma médica muito bacana, doutora Karine Kohler, médica do protocolo Dr. Coimbra. Vamos lá, gente, vamos chegar, vamos compartilhar, vamos chamar mais amigos, porque o tema é quente. Vamos estar falando sobre vacinas do coronavírus, vamos estar falando sobre vitamina D e autoimunidade. Cacilda, minha amiga maravilhosa, chegando aí, um prazerzaço, viu? Vamos curtir um pouquinho essa música até que a doutora Karine entrar, doutor Núbio. Hoje só tem gente da pesada aqui, hein, gente? Ó, Pedro, Afonso. Muito bom, muito obrigado, gente, pela sua participação. Por favor, convide mais amigos aí, pega o aviãozinho e chama mais gente, tá? É isso aí, doutor Núbio, nutricionista famoso aí do Rio de Janeiro, atende atletas. Muito meu amigo aqui, coordenador do curso de nutrição aqui da FEP em Itajubá. Doutora Karine tá entrando, vamos lá, doutora Karine chegando. Boa noite, Cajá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Há um somzinho aí pro pessoal poder entrar no clima, Karine. Entrar no clima. Só mais um minutinho pro pessoal chegar, tá bom? Vamos pegar o aviãozinho e compartilhar, galera. Pega o aviãozinho, Karine, convida seus amigos, ó. Pega o aviãozinho aí e chama o pessoal, vambora. Chamou aí, chamou pelo menos umas 10 pessoas. Vamos todo mundo pegando o aviãozinho e compartilhando. Vamos lá, gente. O tema é de alta relevância. É o tema que está aí perturbando a nossa cabeça desde março, né? Falando de coronavírus, de Covid. Mas hoje o assunto também é vitamina. Vitamina D ou seria o hormônio D? Deixa eu apresentar para vocês aqui a minha convidada, doutora Karine Kohler. Eu não vou falar do currículo dela, porque senão a gente passaria a live inteira só para falar dessa formação dessa minha amiga. Mas ela faz parte do grupo dos médicos que tratam de pessoas, ou seja, nós somos especialistas em gente. O nosso título é o que menos conta. O que importa para a gente é o ser humano, não é isso, Karine? Aí eu gostaria de estar perguntando para você, em primeiro momento, o que fez de você escolher a medicina, Karine? Um propósito de vida, né? Um sentido de vida voltado, não foi nenhuma escolha, foi um reconhecimento. Nunca me imaginei fazendo outra coisa, já decidi fazer isso aos 14 anos, eu não tinha nenhum médico na família. Eu fui tomada de um desejo Karine, ardente, assim, de... Acho que é bom você falar um pouquinho mais perto do microfone aí, Karine. Melhorou? Melhorou? Para mim melhorou. Pessoal, melhorou o som? Coloca aí um pouquinho aí, fala pra gente se tá bom o som. Ok, senão eu vou colocar aqui o microfone aqui para melhorar. Uau. Então, foi uma decisão muito precoce na minha vida, aos 14 anos já. E acho que vai melhorar, sim. Tá melhor? Estão me ouvindo melhor? Para mim tá ouvindo melhor sim, tá melhor. Tá melhor. Tá, então é jóia. Assim a gente tira as interferências, né? E foi uma identificação muito forte mesmo com a profissão e independente, não tive nenhum incentivo assim, familiar, nenhuma influência, foi... Que bom. Coisas que... Olha, Karine, nós temos colegas aí de Portugal para te ouvir, hein? Poxa,
Nosso Opa, amigo Zaica, a lá. Zaica entrando. Zaica de Isso. Brasília, seja bem-vinda. Que bacana, Karine. Você é uma pessoa assim da qual eu respeito muito, sabe? Eu admiro muito, não só pelo seu notório conhecimento, pelo esforço que você, todos nós fazemos, né, de estar sendo atualizado, mas sobretudo pelo grande ser humano que você é e você demonstrou isso pra gente no curso que nós fizemos do nosso querido Dr. Raimundo Santos, né, que foi assim, para nós também um grande aprendizado, né, falar sobre o protocolo Walsh, né, tratamento Sim, aí de doenças neuropsiquiátricas com abordagem da nutrição. A gente sabe o quanto é importante essa questão nossa da alimentação, para a gente melhorar a nossa imunidade, mas hoje o nosso tema é falar sobre a vitamina D. Eu gostaria que você já corrigisse, Zá. Para nós, afinal de contas, é vitamina ou é hormônio? é um hormônio, desde que foi descoberta na década de 30, final da década de 20, em primeiro lugar pensavam ser uma vitamina porque encontraram a substância no óleo de fígado de bacalhau, em alguns alimentos, mas logo depois que isolaram a sua forma química, viram que a estrutura é de um hormônio secoesteroidal. Assim como os outros hormônios que a gente tem, progesterona, estrogênio, testosterona, é a mesma forma química. Então, e tudo aquilo que a gente produz no nosso organismo, e todos sabem que a gente produz a vitamina D ao nos expor ao sol, nós produzimos na nossa pele, tudo que é produzido no nosso corpo, por definição, não pode ser chamado de vitamina. Por definição, vitamina é todo micronutriente que eu só consigo obter através da dieta. E apesar de existir essa substância em alguns alimentos, é numa quantidade irrisória, incapaz de fornecer nossa necessidade diária. Então, Que bom. E como que é controlado os níveis de vitamina D, que é um outro grande problema que a gente tem, né, em relação à questão aí. O pessoal fala assim, mas você vai fazer suplementação de vitamina D e você pode correr o risco aí de ter uma intoxicação ou então formação de cálculo. Tira um pouquinho desse mito pra gente, sim, Karine. né? Esse mito começou logo após a descoberta dessa substância. Os pesquisadores, os médicos ficaram tão impressionados com os benefícios de se resolver uma até então endemia de raquitismo que existia na Europa e se motivaram a prescrever doses cada vez maiores dessa substância. Mas eram doses assim que chegavam a milhões, eram doses assim realmente muito altas e as indústrias alimentícias começaram a colocar, enriquecer alimentos, enriquecer leite, até cerveja eles enriqueceram com vitamina D, até que foram observados alguns casos de hipercalcemia. Quando se fala em intoxicação por vitamina D, está se falando em uma determinada função que ela tem sobre o metabolismo do cálcio. Porque essa substância tem mais de 80 funções conhecidas. Uma delas é essa no metabolismo do cálcio, a capacidade de absorver o cálcio do alimento quando esse alimento que eu ingeri pela dieta chega no meu intestino. E se eu tenho uma dose maior, eu vou absorver mais cálcio. E é esse o risco. Quando esse cálcio ultrapassa o limite de normalidade no sangue, eu vou ter a chamada hipercalcemia, que é tóxica, principalmente para os rins. Né? Mas, no entanto, não é esse o tema da nossa live aqui, é corrigir as deficiências dessa substância. Nós não estamos nem falando em dar doses altas, né? Nós estamos falando em corrigir a deficiência, que hoje é uma pandemia mundial, né? Estima-se que 7 a 9 em cada 10 pessoas no mundo têm deficiência dessa substância. Porque desde a Revolução Industrial, quando o ser humano, o homem, deixou de trabalhar no ambiente aberto do campo, da agricultura, e passou a trabalhar no ambiente fechado da indústria, desde então, a humanidade vem num crescente de deficiência de vitamina D, que culminou com a década de 80, que foi a década dos protetores solares, que começaram a
a demonizar o sol por medo do câncer de pele, e aí desde então tiraram da população a única forma natural de obter essa substância, que é a exposição solar. E hoje a gente está diante dessa pandemia que afetou o planeta dessa forma, né, que na verdade vem vindo de uma sequência de pandemias. Nós tivemos já o primeiro coronavírus, o primeiro SARS-CoV foi descoberto em 2002, e também na China, a primeira pandemia. Posteriormente nós tivemos a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, também em 2009 nós tivemos outra epidemia de H1N1, em 97 da gripe aviária. Então, nós temos que olhar com um olhar crítico para o que é que está levando o nosso sistema imunológico a estar tão vulnerável, né? A passar por tantas infecções sucessivas que logo se transformam numa pandemia. Karine, sabe uma coisa que a gente tem deparado muito no consultório? Às vezes quando a gente fala a respeito da vitamina D para alguns pacientes, eles falam assim, mas eu já tomo bastante sol já, então minha vitamina D deve estar muito elevada. E aí a gente vai fazer o exame desses pacientes e a gente vê que os níveis deles são insuficientes, porque a gente acredita que seja um nível adequado para a melhora da saúde, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que tem pessoas que têm uma dificuldade de absorção da vitamina D, até da transformação dela. Porque a gente sabe disso, né? Inclusive as pessoas da raça negra também, né? Já tem um pouco mais de dificuldade. Você podia falar um pouquinho sobre esse assunto? Claro, é muito bem lembrado, porque esses níveis, né, parâmetros laboratoriais que são sempre questionados, né? Existe lá um parâmetro laboratorial na atualidade que diz que níveis acima de 100 nanogramas por ml de 25-hidroxivitamina D, que é o calcidiol, pode levar à intoxicação. No entanto, nós temos conhecimento que pescadores que vivem expostos ao sol chegam a ter níveis de até 240 no seu sangue, sem suplementação. Então a natureza é sábia, não ia promover pela exposição solar um nível de 240 se ele fosse tóxico. Então, nós aqui do grupo de médicos consideramos esse nível de 200, acima de 240, e não o nível de 100, porque esse conhecimento não leva em consideração os defeitos genéticos do metabolismo da vitamina D. Então, o indivíduo que tem um defeito genético no seu metabolismo da vitamina D, ele tem o que a gente chama de resistência à vitamina D. Ou seja, ele pode até ter a vitamina D, mas não tem a ação dessa substância, porque não consegue ativar ela no seu organismo. Então, por exemplo, a vitamina D sozinha, ela não exerce ação, ela precisa se ligar a uma peça chamada receptor de vitamina D, como se fosse a chave e a fechadura. Se eu tenho um defeito genético nessa peça, se eu tenho um defeito na fechadura, mesmo tendo a vitamina D no nível considerado normal, eu não vou ter a função adequada, porque eu tenho esse defeito genético. Então, pessoas têm ações diferentes com doses diferentes. Então, a gente não se baseia única e exclusivamente naquele parâmetro laboratorial, daquele metabólito. Aquele é apenas um metabólito que, por ser o metabólito que principalmente está presente no sangue, circulante no sangue, ele é mais fácil de ser dosado, mas ele não reflete a exata ação da vitamina D. Tem outros fatores que influenciam, né? Karine, desculpa fazer uma pergunta tão básica para você, não, mas como a gente também tem pessoas que não são da área da saúde, que são pacientes, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho qual que é a função da vitamina D, qual é o papel dela, o que ela faz no nosso organismo, antes de a gente falar da questão do coronavírus. Sim, claro. Então, ela é uma substância considerada um pró-hormônio, uma substância que dentro do nosso organismo tem uma ação de hormônio, mas na verdade a gente considera que é uma ação maior do que um hormônio, porque não se conhece um hormônio que tenha mais de 80 funções.
como essa substância chamada vitamina D. E a primeira função conhecida foi essa, relacionada ao metabolismo do cálcio e à remodelação óssea, tanto que sua deficiência está implicada nos casos de raquitismo. Então foi a primeira função conhecida. Mas logo depois passou-se a estudar melhor e nas últimas décadas tem se concentrado nas ações que ela apresenta no sistema imunológico, uma grande reguladora do sistema imunológico. Não se conhece uma substância que reúna ações tão insubstituíveis na regulação do nosso sistema imunológico. Porque ela regula tanto a imunidade inata quanto a imunidade adquirida, todas as formas que o meu sistema imunológico utiliza para me defender de uma infecção, inclusive de uma doença autoimune. Ela tem ações na depressão, inúmeros trabalhos relacionam o importante papel dela, tanto a deficiência causando depressão, como bons níveis propiciando melhores estados de humor. Ela é importante na saúde cardiovascular, ela controla a nossa pressão arterial também, né? Existem milhares de estudos sobre a vitamina D e o seu papel na prevenção e até mesmo no tratamento do câncer, relacionando maiores níveis de vitamina D com menor risco de metástases, principalmente câncer de mama, colo e próstata. Então, são mais de 80 funções diferentes, mas a função que eu acho mais incrível dessa substância é a capacidade que ela tem de regular os nossos genes. Ela inibe a expressão de um gene que vai causar uma doença e estimula a expressão dos genes positivos. E esta ação que ela tem é dose dependente. Já foi provado que quanto em maiores doses, você tem um maior número de genes influenciados, regulados positivamente pela vitamina D. Karine, fantástico, parabéns. Uma vez eu dei uma aula lá para o pessoal no Espírito Santo, em Vitória, e nós estávamos falando justamente a importância da vitamina D para as grávidas, né? Sim. Porque a gente sabe que as pessoas que fazem suplementação de vitamina D têm menor índice, né, de desenvolver cesárea, até mesmo desenvolver hipertensão durante a gravidez, a questão da pré-eclâmpsia, a questão também da criança nasce, né, com apgar melhor, o crescimento maior, né? Sem dúvida, ela favorece a neurogênese, ela é fundamental para o desenvolvimento. Ela é tão fundamental para o desenvolvimento dos bebês que a própria placenta produz vitamina D durante a gestação. Fantástico. Porque ela promove a neurogênese, né? Então ela ajuda no desenvolvimento, especialmente do sistema neurológico dos bebês. Muito bom. Karine, vamos aproveitar, vamos fazer um link aí, né, da vitamina D com a questão da imunidade. E falando nisso, a gente sabe de um trabalho recente, né, do professor Joseph Mercola, que ele fala que, na verdade, a deficiência de vitamina D, ela predispõe, ou ela até, no caso, os portadores de coronavírus acabam tendo maiores complicações, né? E até existe uma correlação que os pacientes que têm maior nível de vitamina D são aqueles que se beneficiam mais, se recuperam mais rápido, né? Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão? Sim, claro. O que está sendo evidenciado por um número cada vez maior de estudos, publicações nos mais diferentes continentes e países é essa relação realmente de maior risco para formas graves e mortalidade por Covid-19 em indivíduos que têm níveis menores de vitamina D. Níveis considerados normais aqui no Brasil, que seriam 20 nanogramas por ml, estão relacionados a mais de 80% de mortalidade pela Covid-19. Então, diante disso, isso fez com que até mesmo a ABRAM, Sociedade Brasileira de Nutrologia, fizesse uma atualização de um consenso, mostrando-se favorável a manter níveis maiores de 40. E, na verdade, os estudos vêm mostrando que níveis próximos do limite superior de 100
eles estão realmente relacionados a um menor risco de evoluir para as formas graves da Covid-19. Não que a vitamina D vai tornar a população imune, não vai impedir, mas vai diminuir o risco de evoluir para formas graves, vai colocar a população numa melhor condição imunológica de combater essa infecção viral. Muito bacana. Eu estava lendo também que a vitamina D, ela ajudaria até a diminuir essa replicação viral e também ela ajudaria também em relação àquele mecanismo da enzima conversora de angiotensinogênio. Sim, ela influencia o sistema renina-angiotensina e nós sabemos que o SARS-CoV-2, o coronavírus, ele utiliza o receptor desta enzima para entrar no interior da célula. E a questão também é que a vitamina D ela tem um papel também em diminuir a chamada tempestade de citocinas que ocorre, porque o que acontece é uma explosão, um grande aporte de células e substâncias inflamatórias que são reguladas, diminuídas pelo melhor nível, né? Nível sanguíneo de vitamina D. Bacana. Ô, Karine, você podia falar um pouquinho o que seria essa questão? Porque a gente sabe que você é uma das médicas que fazem parte aí do protocolo Coimbra, né? Sim. E no caso, que é lógico, graças a Deus, aí no caso é um privilégio, né? Fazer parte aí do pessoal que faz esse protocolo. Mas o que seria esse protocolo que o pessoal estava perguntando? Então, o que os pacientes convencionaram chamar de protocolo Coimbra, em alusão ao professor Cícero Galli Coimbra, que é docente da Unifesp, neurologista e que vem desenvolveu esse tratamento, que consiste na aplicação de doses maiores de vitamina D para o tratamento de doenças autoimunes, né? Ele começou a aplicar doses maiores pelo conhecimento do potencial de estimular a neurogênese, de estimular a remielinização da bainha do nervo óptico, que é um problema que acontece numa doença chamada esclerose múltipla. E os resultados positivos no controle da doença foram numerosos e que fez com que esse tratamento se expandisse não só no Brasil, como em todo o exterior, e baseado num conhecimento dos chamados polimorfismos, né, da vitamina D, os defeitos genéticos, né? Entendendo que pessoas que têm uma doença autoimune não têm só um problema de deficiência de vitamina D porque não se expõe ao sol. Geralmente quem tem uma doença autoimune tem um agravante a mais. São essas pessoas que têm esses defeitos genéticos no metabolismo. Então eles não conseguem ativar a vitamina D. Em outras palavras, se eu dou a dose fisiológica de 10.000 unidades para um indivíduo que não tem defeito genético, com essa dose, essa pessoa vai ter 100% de ação da vitamina D. Agora, se eu tenho um indivíduo que tem um defeito genético, eu dou essa mesma dose, ele não vai ter 100% da ação. Ele precisa de uma dose maior. Então, esse foi o trabalho do Dr. Cícero, que foi administrando doses progressivamente maiores para vencer essa resistência geneticamente herdada. E tratando dessa forma a verdadeira causa, né? Recuperando o funcionamento do sistema imunológico. Porque o que é uma doença autoimune, né? É quando o nosso sistema imunológico, que é nosso exército de defesa, que deve nos defender daquilo que nos causa doença, vírus, bactéria, fungos, toxinas. Então, um sistema imunológico normal, saudável, faz isso. No entanto, na doença autoimune, esse sistema imunológico está agredindo o próprio corpo. Por que ele está fazendo isso? Qual é a causa? A causa é uma desregulação. E a substância que a natureza tem há milênios para garantir o funcionamento adequado, a substância que inibe ações nocivas e estimula ações benéficas, é a vitamina D.
Só que esses indivíduos precisam de doses maiores. E é nisso que consiste o tratamento com altas doses de vitamina D. Ótimo. E, Karine, perguntando aí, como que a gente sabe se o indivíduo tem defeito no metabolismo da vitamina D? então, existem testes genéticos, mas nós achamos desnecessário. Por quê? São caros também, né? São caríssimos, exatamente. São caríssimos e ainda nem se tem conhecimento de todas as rotas metabólicas onde se possa encontrar defeitos genéticos para provar. Então, é claro para nós entender que uma pessoa que tem uma doença autoimune, ela tem algum problema no metabolismo da vitamina D, porque nós conhecemos a função da vitamina D insubstituível na regulação desse sistema imunológico. E como que a gente avalia como aquele paciente metaboliza a vitamina D? Através de um outro parâmetro, de um outro hormônio chamado paratormônio, que é produzido na glândula paratiroide, que fica aqui próxima à tiroide, e que também sofre a ação da vitamina D. Nós sabemos que a vitamina D inibe a produção desse hormônio chamado paratormônio. Então, quanto maior a ação da vitamina D no organismo daquele paciente, mais ela vai inibir o paratormônio. Então, se eu dou uma dose de 10.000 unidades para aquele indivíduo, e depois de 2 a 3 meses, que existe um tempo necessário para estabilizar esse nível no sangue, e o paratormônio desse paciente continuar alto, eu sei que aquela dose não está fornecendo a ação devida. Aquele paciente precisa de uma dose maior. Então, o paratormônio ele serve como um índice da ação da vitamina D. E assim a gente vai individualizando, porque cada paciente tem sua individualidade genética e bioquímica. Então, cada um responde diferente a determinadas doses. E você me perguntou também dos fatores que influenciam, como a pigmentação da pele. Sim, funciona, a melanina da pele funciona como um bloqueador do raio UVB. Indivíduos com pele pigmentada precisam de um maior tempo de exposição ao sol para produzir vitamina D e, portanto, precisam de uma dose maior para suplementar. Sobrepeso também. Indivíduos com o índice de massa corpórea acima do considerado normal precisam de uma dose maior, até às vezes 3 vezes a dose considerada normal. Porque esta vitamina D, como ela tem afinidade pela gordura, ela fica presa no tecido gorduroso, que não libera essa vitamina D para o sangue. Então, indivíduos com sobrepeso, indivíduos com a pele mais pigmentada, indivíduos acima de 60 anos também precisam de uma dose maior, porque a pele do indivíduo acima de 60 anos tem 1/3 ou menos da capacidade do adulto jovem de produzir a vitamina D. Ótimo. Karine, 2 questões que eu queria te colocar. Primeiro, se realmente é necessário você estar fazendo a suplementação da vitamina K2 junto com a vitamina D3 e a vitamina A também a gente sabe que é importante. E sobre a questão do leite. Sim. Bom, a vitamina K2, na experiência do Dr. Cícero, não mostrou o resultado esperado em termos de direcionar o cálcio ou não, né? Provavelmente, nas doses aplicadas em doses maiores, não houve um custo-benefício que justificasse a inclusão dessa substância no protocolo. Porque a gente preza por tornar o tratamento mais simples e acessível para a maior parte de pacientes. Então, trabalhamos com o mínimo essencial que possa promover o máximo possível. Nós sabemos que em nutrologia os elementos funcionam juntos, né, de uma forma sinérgica, mas a gente procura reduzir o custo ao máximo para não encarecer o tratamento. E a vitamina K2 tem outros benefícios, ela pode ser usada, ela tem outros benefícios sim, mas ela não é essencial para a ação da vitamina D.
Outra pergunta que você me fez com relação à vitamina A também, ela é importante também. Nós utilizamos em alguns casos também em conjunto a vitamina A, porque ela tem um papel importante também no sistema imunológico. E outros elementos também, né? Essencialmente o magnésio, que talvez seja o maior problema nutricional da população toda do Ocidente, né? Que ele é fundamental para ativar a vitamina D, e 80% da população do Ocidente estima-se que seja deficiente em magnésio, porque o nosso solo é pobre em magnésio. Então, o alimento que cresce aqui não consegue obter do solo, então não temos como obter da dieta. E esse é um grande problema, né, que não nos é ensinado na faculdade de medicina, a importância da nutrição. E, na verdade, nós, mesmo comendo bem, nós somos desnutridos, porque o nosso solo tem deficiências, por exemplo, do magnésio, né? Então tem... Como isso é importante, né? Como essa questão dos nutrientes, dos micronutrientes, macronutrientes é importante, e você fez uma crítica que a gente também sempre fala, que é essa questão da ausência da nutrição na faculdade de medicina, porque nós médicos, né, prescrevemos dieta para os nossos pacientes, principalmente aqueles que estão internados. A gente fala de dieta hipossódica, dieta hipercalórica, normocalórica, dieta para diabético, e no entanto a gente não se atém a esses detalhes importantes, né? Exatamente. E até isso colabora para essa deficiência de vitamina D, porque o fato dela ainda ser chamada de vitamina faz com que muitas pessoas subestimem, acreditem que basta ter uma alimentação balanceada que você vai obter essa substância, só que não é verdade, né? É isso aí. Karine, nós já estamos atingindo já metade da nossa live, como passa rápido, falar com Passa pessoas rápido. que gostam, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão de hormônio D versus vacina. De vacina de um modo geral, não só a vacina relacionada à Covid, mas a gente sabe aí da importância do hormônio D, né? Na prevenção de doenças, né? Exatamente. A forma mais eficaz que nós temos de nos tornarmos imunes a uma infecção viral, bacteriana, principalmente viral, é quando o nosso organismo entra em contato com aquele vírus e naturalmente estimula o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, produzir uma defesa. Isso vai criar até uma memória. Próxima vez que esse vírus aparecer, eu já produzo aquele anticorpo para combater essa infecção. E o que acontece com a situação da pandemia atual, né? As vacinas até então utilizadas para as infecções virais, elas contêm pedaços desse vírus, ou esse vírus atenuado, que é como a gente chama, que ele está enfraquecido, incapaz de causar infecção, ou o vírus morto, por assim dizer. E injetam no nosso organismo para que nosso sistema imunológico reconheça e saiba produzir um anticorpo para quando vier uma infecção ele já ter aquela memória do anticorpo. Porém, com essa situação de quase pouco mais de 10 meses, né, de pandemia, surgiu a oportunidade de tentarem utilizar tecnologias nunca antes testadas em seres humanos para produzir vacinas a toque de caixa, que são as vacinas feitas à base de DNA, RNA e vetor viral. São tecnologias promissoras que podem se tornar excelentes vacinas no futuro. Mas o que preocupa é o tempo necessário para que sejam feitos os devidos testes de segurança. Porque quando eu utilizo uma vacina de vetor viral, eu necessariamente vou introduzir um RNA de uma outra espécie geneticamente manipulada. Alguns utilizam provenientes de macacos ou geneticamente mesmo modificado, clonado.
e injeta na nossa célula. E esse material artificialmente manipulado de RNA vai se incorporar ao nosso RNA. Isso é um mecanismo, né, nunca antes testado em humanos, principalmente no esquema de vacinação em massa. Então isso faz-nos atemoriza de algum modo, né? Qual é a consequência a longo prazo? Se eu vou ter esse meu material genético com um material artificial incorporado, isso pode me causar. Não se trata só de me vacinar para não morrer agora, mas daqui 20 a 30 anos, o que isso pode me causar? Um câncer? Pode me causar agora uma doença autoimune? Porque é um organismo estranho no meu material genético, ou se eu vou ficar com esse material, eu posso passar isso para os meus filhos, para a minha prole, qual vai ser a consequência disso a longo prazo? Então, nós conhecendo os mecanismos, nós também tem um outro fator que a gente observa já uma mutação muito grande, falando agora de segunda onda, né? Que surgiu na Espanha novas cepas, uma delas que está se espalhando por outros continentes, e a capacidade que está apresentando o coronavírus de desenvolver mutações, se transformar em outros tipos, e nosso sistema imunológico não ser capaz de desenvolver mesmo uma produção suficiente de anticorpos. Muitos pacientes pós-infecção não apresentam sinais de anticorpos no sangue. Então a gente perde um pouco a confiança, a crença de que se uma infecção, que é o processo natural de imunização, não está imunizando a população, o que esperar? O que esperar das vacinas? Né? Nós torcemos para que sim, mas enquanto isso nós temos uma certeza que esta substância conhecida como vitamina D realmente faz diferença. Os estudos comprovaram que você realmente pode fazer uma diferença no seu familiar, corrigindo os níveis de vitamina D. Nós temos 2 municípios em que prefeitos, vou até citar o nome para não esquecer de falar, a prefeita Fábia Richter, do município de Cristal, no Rio Grande do Sul, e o prefeito Rogério Rosalim, do município de Figueirão, no Mato Grosso, eles acataram as recomendações do Dr. Cícero e corrigiram os níveis, administrando vitamina D para a população. E eles saíram daquela zona vermelha ou amarela em que se encontravam e têm realmente números expressivos de menores casos graves de Covid. Fez de fato diferença nessa população. Então, por que não corrigir as deficiências de vitamina D da população, né? Para manter a nossa condição imunológica melhor para nos defender desse vírus. Karine, sem contar ainda que a questão financeira é muito mais barato, né, você fazer uma administração de vitamina D, uma suplementação, do que você está investindo numa vacina que a gente não conhece, né, os efeitos dela nem a curto, nem a médio e muito menos a longo prazo. Né? Tem essa questão ainda, o custo para o Sistema Único de Saúde é muito mais barato. A gente sempre ouviu os nossos avós falar, a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Sim, sim, a prevenção. Sim, é um mecanismo lógico e natural, né? Por que não é lógico, natural e de menor custo? Então, mas infelizmente a gente sabe que essa questão política tem muita coisa envolvida e a questão financeira conta muito, né? Porque fizeram um investimento e eles de qualquer maneira vai ter que ter esse retorno, né? Infelizmente tem que ver também o lado político da situação, né? Não só a questão. E o que é mais importante, e o que eu acho também um pouco estranho, é que nós, como médicos, a gente não é chamado para fazer parte disso, né? Exatamente. O que nos espanta muito é o que realmente está acontecendo. Muitas pessoas que não são realmente da área da saúde, muita motivação política envolvendo
conduzindo uma questão que necessita de um conhecimento médico muito específico. Então, isso nos preocupa. E isso nos leva a pensar na chamada quarta onda, né? Que estão considerando, são os transtornos mentais consequentes a essa situação. Né? A primeira onda seria a primeira onda de infecção do coronavírus. A segunda onda, o momento em que essas pessoas relaxam o isolamento social, porque o isolamento social é uma medida importante, sim, para você evitar o colapso do sistema de saúde, mas a longo prazo isso economicamente não se sustenta. Então, a terceira onda seriam as exacerbações das doenças crônicas e a quarta onda, o impacto na saúde emocional, mental, psicológica das pessoas. E essa quarta onda é muito maior. Ela está sendo muito maior do que a própria onda da Covid-19. Indivíduos que já tinham transtornos de ansiedade e depressão estão descompensando de uma forma, as mães estão extremamente em burnout porque as crianças estão em casa, as crianças estão agitadas porque elas não podem ir para o colégio. Medidas são tomadas que fecham academias e o indivíduo que precisava da atividade física para diminuir o seu nível de estresse, ele se vê confinado, sem contato com as pessoas, ameaça de perder o emprego, quando não perde de fato, porque sem contar o número de desemprego, que já vinha alto e agora só agravou, e você... Então, é um caos. É um caos. O número de suicídios, né? Não convém a gente falar, porque é o tipo de doença que, quanto mais se fala, parece que não ajuda, a gente não sabe muito bem como prevenir, mas a incidência de suicídio aumentou muito. Algumas cidades chegaram a ter um aumento de 40%. Verdade. É verdade. Karina, olha, eu tô assim, tô assistindo. Porque o que você está falando, assim, está mexendo com todo mundo, porque é tão esclarecedor, é tão, assim, verdadeiro o seu depoimento, que a gente fica só observando. Continua, vai falando mais. Tá muito bom te ouvir. Você é uma médica, assim, espetacular. É aquilo que eu falei, você é médica especialista em pessoas. E a gente está vendo que hoje um grande problema que a gente está tendo na nossa geração é a falta de comunicação. Hoje as pessoas não se conversam mais, não olham mais no olho da pessoa, né? As pessoas estão, assim, achando que a autenticidade é você fazer crítica, você falar o que você pensa, não respeitar os outros, né? Então, assim, nós temos uma individualidade, como você mesmo falou. Então, tem pessoas que já têm predisposição para ter uma fragilidade do próprio sistema imune, ou uma fragilidade da questão da mente, né? E nós que trabalhamos com medicina integrativa, a gente sabe da questão do todo, né? Dessa união da mente, corpo e espírito. Então, hoje é necessário que as pessoas tenham mais fé, que as pessoas cuidem mais da questão da saúde espiritual mesmo. Essa questão da família é muito importante, né, Karine? É, muito importante, muito importante. E o nível de estresse a que a população está sendo submetida está sendo enorme. E o estresse é um grande desencadeante de doenças, desencadeante e agravante. Né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas vertentes aí, que são a base praticamente de todas as doenças que a gente conhece, que é a questão da desbiose, né? E a gente sabe que a vitamina D também tem uma importância fundamental na questão da permeabilidade intestinal e a questão do estresse que você comentou, né, Karine? Sim, sim. A vitamina D age duplamente, né? Na melhora da chamada microbiota intestinal, que está sendo tão falada, que são as bactérias do bem que convivem no meu intestino e que controlam muito do nosso metabolismo, influenciam até o nosso humor, nosso comportamento, né? E a vitamina D age duplamente, reparando aquela inflamação intestinal, aquela
hiperpermeabilidade intestinal provocada pela inflamação e também atua com as suas ações anti-inflamatórias, né? E, e nós sabemos que uma dieta inflamatória é como colocar gasolina na fogueira, né? Tudo aquilo que me inflama vai piorar minha doença. Na base de qualquer doença, seja ela autoimune, genética, neurodegenerativa, todas têm uma base comum que se chama inflamação crônica de baixo grau. E se eu comer um alimento inflamatório, eu vou agravar minha doença. E nesse sentido, a vitamina D ajuda a diminuir essa inflamação intestinal, que é a nossa porta de entrada também, é onde se encontra a grande parte do nosso sistema imunológico está lá no intestino, porque é a porta de entrada de micro-organismos. Karine, eu estou olhando aqui para você e não posso deixar de fazer os comentários que os seus pacientes estão fazendo aí, né? Ah, é? Minha médica, minha excelente médica, tenho orgulho. E eu quero dizer para você também que eu sou seu fã, viu? Eu tenho muito Olha, orgulho de eu estar que sou junto com sua você fã. nessa luta aí. Você é uma Cara, pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Eu estou olha, aqui hoje como fã, como carteirinha. não, Só eu que falta sou aqui um sua fã, autógrafo. Cajado. A gente só vê no outro que a gente tem dentro de si. Que bom. Você é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. Fiquei comovida com a dedicação que você tem, tanto nos grupos de WhatsApp, em ajudar os colegas, em partilhar material, informação, no curso do Dr. Raimundo. A sua dedicação, o seu cuidado, a sua atenção é ímpar. Eu fiquei impressionada mesmo com a sua atenção. Você é uma pessoa que faz diferença mesmo. Ah, você também, viu? Muito obrigado aí pela sua participação. Você é maravilhosa. Continue estudando e é isso aí. Vamos contribuir com o mundo, né? Vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre a segunda onda. O que você acha Sim. que é, afinal de contas, essa segunda onda que tanto a televisão está falando? Tem dois fatores que colaboram para a chamada segunda onda, que é o quê? Um novo aumento do número de casos, né? Um dos fatores é o relaxamento inevitável dessas medidas de isolamento, porque economicamente se torna insustentável manter um isolamento social, uma quarentena, a longo prazo. Inevitavelmente essas pessoas precisam sair, precisam trabalhar, né? A economia precisa girar. Então, este é um fator que colabora para um novo aumento do número de casos de infecção. E o outro fator, estão surgindo novas cepas, novas mutações, novos vírus. Então é como se fosse uma nova infecção. Aquele indivíduo que já contraiu a Covid-19 não tem garantia de que está imune, é como acontece na dengue. Infecções sucessivas e mais graves podem ocorrer. Então, está ocorrendo uma taxa de reinfecção, porque novos tipos de vírus, né? Novas cepas de vírus estão surgindo e causando mais infecções. É. Ô, Karine, vou te fazer uma pergunta super chata agora. Na sua cabeça, o que você acha que aconteceu em relação a esse coronavírus? Por que esse comportamento tão diferente dos outros vírus que a gente conhece? Porque a gente já tem um tempo já de medicina, né? E a gente nunca deparou diante de uma doença dessa. O que aconteceu, afinal de contas? O que você acredita? Olha, eu acredito que, sem dúvida, realmente, a deficiência de vitamina D foi eu vou dizer, a infraestrutura para implantar isso. Porque nós estamos vivenciando sucessivas pandemias e epidemias. Como eu comentei logo no início, né? A epidemia, a gripe aviária em 1997, o primeiro surto de SARS em 2003 na China, depois H1N1 no México em 2009, depois a síndrome respiratória do Oriente Médio em 2015 e agora o novo coronavírus. Agora, o que me espanta e me causa preocupação é o posicionamento político das autoridades.
na condução. O que me espanta é muita motivação política. Sempre a gente presenciou, mas dessa forma, nessa magnitude, em que realmente você não vê a participação de entidades médicas mesmo sendo ouvidas na condução dos casos, somente atitudes parece que baseadas em critérios político-econômicos, até mesmo, né, na produção a toque de caixa de vacinas. Então, eu acho que também o fato de você ter um vírus, quem conhece o básico de virologia, entende que é muito difícil um organismo natural, um vírus, se disseminar em diferentes territórios, em diferentes climas, em diferentes organismos dessa forma. A gente não compactua de teoria de conspiração, mas a gente fica intrigado ao se deparar com indícios nunca antes vistos de fenômenos naturais que não ocorrem na natureza. Verdade. Uma expansão dessa forma de um vírus. Ô Karine, vamos falar só um pouquinho sobre a questão do tratamento precoce. Não sei se você chegou a ver um protocolo numa cidade aí do Rio de Janeiro, onde eles estão usando a nitazoxanida, né, a Anita, numa dosagem de 500 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias, e os resultados foram incríveis, não teve nenhum óbito, não teve complicações, e os pacientes saíram muito bem, inclusive pacientes mais velhos. Você ficou sabendo desse protocolo? Olha, eu ouvi falar, mas eu não tive experiência ainda, não apliquei nos meus pacientes, Anita. Eu li a respeito, o mecanismo de ação faz sentido, né? E eu acho que é tema para estudar melhor e em busca, assim, a ivermectina também tem vários outros protocolos, já era usada bem antes dessa pandemia, já era usada como um estimulante do sistema imunológico. E eu acredito que a ideia é essa mesmo, encontrar e estudar formas de fortalecer o nosso sistema imunológico. Mas, no entanto, a gente está falando de corrigir uma deficiência. Nós, como médicos, do ponto de vista ético, é inadmissível manter uma população deficiente de uma substância. A obrigação de todo médico é corrigir as deficiências da população, né? E eu acho que isso deveria ser uma prioridade. Pelo menos, eu também penso igual você também, eu acho que é uma questão assim até de humanidade, né? Porque se você sabe que aquilo faz bem, por que não suplementar? Não é verdade? Se você é médico, você tem que acompanhar o seu paciente. Então, falar assim, é perigoso, porque pode dar isso. Mas o que você está fazendo? Você não tem retorno, você não conversa com o seu paciente, não, né? Eu acho muito complicado. Não há perigo nenhum em corrigir os níveis com doses fisiológicas. Não estamos falando de dar altas doses, estamos falando de corrigir os níveis da população. Estudos mostram que até mesmo nas cidades do Nordeste, cidades próximas do Equador, a população está com deficiência de vitamina D, porque usa protetor solar, não põe o pé na rua sem protetor solar. A média da população urbana, o nível médio da população urbana, que portanto não se expõe ao sol, é de 17 nanogramas por ml de vitamina D. Isso equivale a 100. Com 5, com 10. O problema é que os laboratórios convencionais, eles colocam níveis normais ali entre 20 e 30. E tem colega que só trata quando está abaixo de 30. Porque ele acha que de 20 a 30 está ótimo, pronto, acabou. Não precisa de mais. Ainda bem que alguns laboratórios já estão colocando como uma faixa ideal em torno de 50 a 60.
Então isso para a gente é um avanço, né? Mas antes, a gente, não sei se você já pegou, mas tem colegas Sim. que estavam reclamando de que, por exemplo, eles não podem pedir exame. Se você pede um Inúmeros. exame, dependendo do tipo de convênio, eles até fazem reclamação. Então, Sim, assim, sim. é uma medicina que às vezes você fica assim pensando, né? Você aprende uma coisa, você pratica, na hora de você colocar mesmo em ação, você tem aí colegas que às vezes ficam vasculhando o seu trabalho. É Sim. uma coisa complicada. Nós estamos cerceados no nosso direito, no nosso direito de exercer a medicina. E é isso que nos preocupa na condução das medidas de combate à Covid-19, né? Esperar que o bom senso prevaleça, né? Em meio a tanto caos e a tanto estresse, que existam pessoas de bom senso na condução, na tomada dessas decisões. Eu tenho muito medo que de repente eles colocam pra gente que a vacina vai ser obrigatória aqui no Brasil, né? E aí, no caso, você não poder nem escolher o tipo de vacina. Isso me assusta um pouco, porque a gente viu nessa pandemia alguns tipos de medidas arbitrárias que a gente não esperava num país democrático. Exato, exato, exato. E vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha, orientando a população a corrigir seus níveis de vitamina D, para ter uma atenção à sua alimentação, à sua suplementação, à sua saúde também emocional, porque o estresse é um importante agravante de qualquer doença, né? Vamos fazer a nossa parte e confiar que o melhor vai acontecer, né? É isso aí, Karine. É a grande receita de hoje é essa mesmo, né? Cuidar da mente, do espírito, para poder refletir no corpo, né? Porque a gente é a junção dessas três entidades. É o que a nossa medicina prega, né? É a harmonia entre corpo, mente e espírito. Sim, sim, exato. E trabalho em equipe, né, multidisciplinar, né, a importância do nutricionista na nossa equipe, a questão dos exercícios físicos também, importante para a gente poder criar força, né, criar resistência. Atividade física é determinante da qualidade de vida, principalmente após os 60 anos. Tem que ser como escovar o dente e tomar banho. Não dá para ficar sem, né? Verdade. Karine, olha, a gente está chegando nos nossos minutinhos finais. Eu gostaria de te agradecer imensamente mesmo Eu que pelas agradeço, palavras. imagina. Eu Eu que achei agradeço a que. oportunidade. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos aí. Olha, a mensagem que eu deixo é que vocês realmente deem uma atenção aos seus níveis de vitamina D, corrijam suas deficiências, mas, acima de tudo, também confiem, confiem, busquem a serenidade em meio a esse caos, busquem informações confiáveis, busque o seu médico de confiança e cuide não só do corpo, mas da mente também nesse momento, confiando que o melhor vai acontecer, porque faça a sua parte, faça o melhor por você e mantenha o pensamento positivo. É isso aí, Karine. Muito obrigado mesmo. Eu que Meditação também é uma agradeço. coisa bacana. Aprender a respirar também é uma coisa tão simples, né? Primeira coisa que a gente para de fazer quando está nervoso é parar de respirar, né? Respira fundo, né? Vai com fé. Então, vamos com fé, minha querida. Muitíssimo obrigado. E a Eu que gente vai se agradeço. encontrando nos cursos, hein? Sim, a gente se vê. Muito obrigada, viu? Um Beijo, beijo minha querida. grande. Beijo para a Eu. família aí. Você também. Tudo de bom. Obrigadão, Karine. Fica com Deus, tá? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau. Obrigadão, gente. Muito obrigado. Semana que vem a gente tem mais. Semana que vem vamos continuar nesse tema de autoimunidade. Vamos falar. É importante, então, pega a dica da doutora Karine aí, ó. Melhora da imunidade, alimentação, meditação e muita fé. Temos que ter fé em nós, nos nossos valores, na nossa família. É isso. Obrigado, meus amigos. E até semana que vem, se Deus quiser.
Até mais, gente. Fica com Deus. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool.